E na live de hoje nós vamos falar sobre o que é um mantra e qual a importância de se ter um mantra na sua realização e na conquista da sua missão de vida, na realização da missão de vida, né? E muitas pessoas não entendem o que vem a ser mantra, ou imagina que é bem outra coisa que, na verdade, é, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, que eu amo mantras, eu uso muito mantras já desde minha infância. Mesmo não sabendo o que é mantra, eu criava meus mantras. Afinal, o que são mantras, então, já que eu desde a infância uso mantras, e consciente ou inconscientemente, sabendo ou não sabendo o que eu estava fazendo, mas eu estava me valendo de mantras. Mantras são pequenas frases ou palavras que a gente faz para a gente mesmo, que a gente fala com a gente mesmo e de forma repetitiva, para a gente se convencer e convencer a nossa mente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente almeja, né? Então, é uma forma da gente se convencer para assumir aquilo que a gente fala para a gente, através de frases, através de palavras, e isso acaba sendo algo sagrado para a gente. E falando de algo sagrado e de mantra, os mantras eles já vêm há milhares de anos. E sabe-se que os mestres, os grandes gurus, os hindus, inclusive todas as gerações anteriores, eles usavam muitos mantras, né? Eles usavam os mantras como suporte, para dar suporte à própria vida daquilo que eles desejavam, né? E eu fazia isso muito já desde a infância, eu colocava algumas frases, algumas mensagens para mim. Para você ter uma ideia, principalmente a gente forma mantras para a gente quando a gente está passando por um sofrimento, quando a gente está passando por uma dificuldade ou uma adversidade, ou passando por alguma situação que a gente não gostava de sentir, a gente cria alguns provérbios, algumas frases, algumas situações positivas para a gente, para se convencer, né? O que eu falava para mim? Lá na infância, muito cedo, entre 9 e 12 anos de idade, eu já falava para mim que eu ia vencer na vida e eu ia ser muito grande. E eu dizia, vou vencer na vida e vou ser muito grande, vou vencer na vida e vou ser muito grande. Por que eu criei aquele mantra naquela época? Por que eu falava isso naquela época? Porque assim, ó, eu vim de uma família numerosa, aonde os pais passavam muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. E eu vendo essas dificuldades, e também muitos irmãos, os nossos pais, passando por dificuldades, trabalhando muito e não conseguindo proporcionar para nós aquilo que eles desejavam, porque a minha mãe sempre dizia, se eu pudesse dar para vocês isso, pudesse dar aquilo, mas eu não posso, porque não tenho condições, e não sei o quê. E eu ouvindo isso e vendo aquilo, e colaborando com eles, e eu cumprindo as ordens deles, passando pela educação que eles proporcionaram para nós, e eu vendo tudo aquilo, aí eu já comecei a me conscientizar. Olha, a gente forma as crenças e conceitos da gente muito cedo, antes dos 9, 10 anos, a gente já observa tudo e vai formando as crenças e conceitos da gente de como que é bom, de como que eu estou vivendo e aquilo que não é bom para a minha vida. E vendo essa situação, eu criava esse mantra que eu ia vencer na vida e que eu ia ser muito grande, porque do jeito que a nossa família estava vivendo, eu não me sentia feliz daquela forma. E isso era meu consolo, né? Eu me consolava, de certa forma, com aqueles mantras que eu me criava. Os nossos pais, eles não tinham tempo e nem condições de amparar os filhos. Nós éramos muitos irmãos. E as dificuldades eram grandes, como eu falei, né? Então,
o que acontecia? Os pais trabalhavam na roça, minha mãe ia junto na roça, serviço braçal mesmo, nós tínhamos que ir junto. E quando eu voltava da roça, minha mãe não tinha tempo, né, de acolher, de explicar, de ver as nossas necessidades, de perceber o que nós estávamos sentindo. Ela precisava cuidar de comida, de roupa e tudo mais, né? E assim eu fui crescendo e vivendo minha vida, né? E na medida que os tempos foram passando e as fases foram passando, a gente vai mudando e criando novos mantras, novas frases, novas mensagens para se convencer, né? E nessa jornada do crescimento, a gente, de certa forma, às vezes se desvirtua da nossa própria missão de vida. Às vezes, a maioria, a gente se desvirtua da própria missão da nossa vida.